Boa noite a todos. Continuamos o nosso estudo sobre a providência divina. A providência é o cuidado do Deus Criador para com todas e cada uma das suas criaturas, das mais desprezíveis, das mais ínfimas, até a mais complexa, a única que Deus quis em si mesma, por si mesma, que é o homem. Antes de tratarmos de assuntos bem delicados, bem complicados, digamos assim, que exigem a nossa fé de joelhos, eu creio, porque vamos entrar em assuntos realmente que exigem de nós um ato de fé, muito ato de fé. Viver pela fé é a nossa vocação. E compreender a providência divina sem a fé é absolutamente impossível, sobretudo quando tratarmos dos grandes enigmas, dos grandes mistérios da nossa história. E precisamente o sofrimento humano, a dor, a aflição, a angústia, a velhice, todos os dramas existenciais da nossa vida, também e principalmente quando eles são causados pela decisão do homem. O mal moral, a providência divina e a experiência do mal, sem dúvida alguma, vai ser a parte mais difícil para mim, como expositor, e para todos nós, eu incluído, mas com a fé tudo é possível, tratarmos, enfocarmos determinados assuntos extremamente delicados. E já disse que a última etapa desse estudo vai ser a espantosa, a horripilante tratativa da Segunda Guerra Mundial. Se Deus é providente, se Deus cuida dos homens, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale das trevas, nenhum mal eu temerei. Onde estavas, ó Deus, a quem nos dirigimos com essas palavras? Palavras de confiança. Porque tu silenciaste? Porque mais de 55 milhões de pessoas morreram nessa aventura insana. Vamos tratar exatamente do extremo do sofrimento humano provocado pelo mal, porque todos os outros, os seus dramas pessoais, o assalto que vitimou sua sobrinha, o malvado que causou sofrimento ao seu pai, o perverso, o ladrão que causou dano ao seu patrimônio, enfim, as coisas aparentemente ficaram por isso mesmo. Todas essas questões a gente vai abordar bem mais na frente. Mas a fé na providência exige, antes de tudo, atos pequenos e grandes do nosso coração, e foi disso que nós tratamos no encontro passado. A primeira implicação na nossa vida, o primeiro impacto que a providência deve causar em nós é uma atitude de humildade. E falamos vários textos do Antigo Testamento que nos convidam diante da grandiosidade do cuidado de Deus, do zelo de Deus para com todas as suas criaturas. Citamos o livro de Jó, capítulo 10, versículos de 8 a 12, e depois Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Lembra-te que tu és pó, e ao pó tu haverás de voltar. Quem somos nós? O que valemos? Qual o nosso tamanho, vamos dizer assim, diante do Deus providente, que é o autor de tudo, que cria tudo e cuida de tudo. Vimos a vastidão do universo, o que nós valemos, quantitativamente falando, fisicamente falando, com as estruturas da altura, largura e comprimento. No contexto do universo, o que é que nós somos? Nós somos pó. A primeira atitude, portanto, diante da fé da providência é que o nosso orgulho, a nossa pedância, a nossa prepotência, a nossa arrogância diante do semelhante são absolutamente nada. Não temos absolutamente diante de Deus razão, motivo para nos ensoberbecermos. E continuando então, depois de Gênesis 3, 19, proponho Isaías capítulo 64, versículos de 7 a 8. O Deus que cuida de nós, o Deus que tem um cuidado não só pontual, mas universal,
Ele é onisciente, sabe de tudo, e na mesma hora, e com a mesma clareza, e com a mesma profundidade do que está acontecendo aqui nesta sala, e sabe ao mesmo tempo do que está acontecendo em cada milímetro do universo, com um abismo insondável de planetas, de estrelas, de constelações, imensamente maiores do que essa paupérrima, ínfima Via Láctea, a qual nós pertencemos. Ínfima porque a ciência já consegue explicar que a Via Láctea das constelações do universo é das menores, é das mais desprezíveis, é pequeniníssima. Ora, se a Via Láctea, a qual pertencem tantas estrelas, em torno das quais orbitam tantos planetas que não conhecemos, e das estrelas, a nossa o Sol é de quinta grandeza, de quinta categoria, e um planeta que é o quarto mais perto do Sol, que nem é o menor, também não é o maior, que não é o mais próximo, também não é o mais distante, a providência divina escolheu para nos colocar aqui. Por quê? Então vejam o tamanho que nós temos. Humanamente falando, o que é que nós significamos para o universo? Absolutamente nada. Não há ninguém para invocar vosso nome, para recuperar-se e a vós se afeiçoar, porque nos escondeis a vossa face e nos deixais ir a nossos pecados. O primeiro versículo mostra a nossa condição, a nossa miséria diante de Deus. E, no entanto, é como que o versículo 8 muda completamente a linguagem. E, no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai. Nós somos a argila da qual sois o oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. A imagem da argila, que já aparece no livro do Gênesis, descreve bem o que nós somos. Claro que é um eufemismo, claro que quando a Bíblia diz Deus fez o homem do barro, do pó da terra, da argila, ele está dizendo Deus fez o homem à maneira da ação do oleiro diante do barro. É como se a Bíblia dissesse, assim como o oleiro pega o barro e faz dele o que ele quer, Deus pega o homem da matéria que ele considerar, ou se ele achou conveniente e criou o homem já pronto. Não vamos entrar nesta seara da discussão da teoria da evolução, que já vimos que, uma vez comprovada, em si ela não é contrária à fé. O fato é que a narrativa bíblica, que não quer entrar em questões de sutileza científica, porque não é um livro científico, é um livro de fé, diz apenas isto: nas mãos de Deus, nós somos como o barro na mão do oleiro. Deus criou o homem do pó da terra, do barro da terra. Eis o que nós somos diante dele, malgrado a nossa ínfima, desprezível insignificância no contexto de todo o universo, hoje se sabe. Ao mesmo tempo que a fé na providência desperta em nós uma atitude de humildade, puxa, o meu nada. Lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar. Foi a última citação do encontro passado, Gênesis capítulo 3, versículo 19. Essa frase deve martelar sempre o nosso coração. Não apenas do ponto de vista existencial. Caminhamos para a velhice, para o declínio, para a morte. E nosso corpo, se for contatado, se for identificado, se tiver alguém perto dele, ordinariamente vai ser enterrado. Eu digo porque há pessoas cujos corpos não são enterrados, porque por N motivos não tiveram esse desenlace natural, ou porque foram comidos por animais, porque foram queimados, porque estavam dentro de um avião que explodiu e assim por diante. O segundo sentimento que a fé no Autor da criação faz emergir no nosso coração é a confiança. Se por um lado somos pequenos, porque obras de suas mãos, e tão insignificantes diante de um universo que todo ele é obra das mãos de Deus, a fé na providência divina desperta em nós esta confiança. O Deus providente, o Deus que cuida de tudo e que cuida de mim,
é o único refúgio em quem o meu coração se abriga. É minha única segurança, o único amparo, a única cidadela na qual eu me protejo, na qual eu me escondo e em quem eu confio radicalmente. Cito literalmente um texto muito bonito do Catecismo da Igreja Católica, é o parágrafo 301. Diz a Santa Igreja, exatamente tratando da fé na providência divina. Aspas. Com a criação, Deus não abandona sua criatura a ela mesma. Não somente lhe dá o ser e a existência, mas também a sustenta a todo instante no ser, dá-lhe o dom de agir e a conduz ao seu termo. Reconhecer esta completa dependência em relação ao Criador é uma fonte de sabedoria e de liberdade, de alegria e de confiança. Eu confio inteiramente naquele que me criou e criou todas as coisas, porque não me abandona e não abandona nada daquilo que Ele fez. A minha alegria, portanto, é de que em cada segundo da minha vida, em cada espaço, em cada centímetro de qualquer lugar que eu venha me encontrar, eu tenho um Deus providente do meu lado. Eu tenho um Deus que me guia, que me ilumina, que me protege, que me defende. É bonito isso. É confortante isso, para que ninguém jamais caia na ingenuidade, perigosíssima no meu entendimento, de dizer: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim, o Senhor não liga absolutamente para mim. Isso não é verdade. Cito agora o livro da Sabedoria, capítulo 11, de 24 a 26. A partir do 23 fica bem. Tendes compaixão de todos, porque vós podeis tudo. E para que se arrependam, fechais os olhos aos pecados dos homens, porque amais tudo o que existe, e não odiais nada do que fizestes. Porquanto, se o odiasseis, não o teríeis feito de modo algum. Como poderia subsistir qualquer coisa se não o tivesseis querido? E se conservada a existência, se por vós não tivesse sido chamada? Olha que bonito. Deus não odeia nada daquilo que Ele faz. Sustentar que Deus odeia alguma coisa que Ele faz, nós já tratamos quando estudamos o livro do Gênesis, em que sentido se deve interpretar e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Lembram do episódio do capítulo 6 do livro do Gênesis, quando Deus decidiu destruir a humanidade enviando o dilúvio? Arrependo-me de ter criado o homem. Lembram disso? Já explicamos que, em absoluto, Deus não pode voltar atrás, em Deus não há possibilidade de mudança. O arrependimento de Deus é um antropomorfismo, que significa a rejeição de Deus, a condenação de Deus ao pecado do homem. E esta rejeição, este rechaço, aquilo que ofende a Deus, leva Deus, por amor, a corrigir o homem, a purificar o homem. Muito bem. Senhor, que amais a vida. Deus ama a vida. Do ponto de vista intratrinitário, Deus é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida trinitária. Deus ama, Deus é amor. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o amor do Pai pelo Filho é o Espírito Santo. E o Espírito eternamente ama o Pai e eternamente ama o Filho, dos quais ele procede, pois nós professamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Bem, o vínculo entre essas duas atitudes, humildade e confiança, traz um impacto extremamente positivo para a vida de uma pessoa. Se você é certo de que Deus é providente, e isso assegura ao seu coração essa dose de humildade, que é fundamental, e essa dose de confiança, isso traz uma
surpreendente reviravolta na vida de uma pessoa. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2733, diz uma coisa muito bonita com relação a isso. Quem é humilde não se surpreende com sua miséria. Passa então a ter mais confiança e a perseverar na constância. Vocês conhecem alguma pessoa que não aceita absolutamente uma determinada imperfeição dela, ou então não aceita lembrar das fragilidades, das quedas, dos grandes fracassos, das grandes imperfeições ao longo de sua vida, e não, digamos assim, não convivem pacificamente com isso? É claro que quando se trata de pecado, que quando se trata de ofensa a Deus, o primeiro passo é levar a pessoa consciente da sua miséria ao arrependimento. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o pecado está sempre à minha frente. Ó Senhor, purificai o meu coração, diz Davi no Salmo 50. Muito bem, a consciência das nossas misérias, ela é extremamente importante para que não se erija dentro do nosso coração um tótem chamado ego. O egoísta, o orgulhoso, o ensoberbecido, o soberbo, é aquele que, diante da sua miséria, não se aceita e se revolta e não admite falar isso. Eu não sei onde está na Bíblia alguém que incutiu, quem foi que incutiu na mente das pessoas que nós devemos esquecer os nossos pecados, ou devemos esquecer os pecados dos outros. Ainda que Deus tenha perdoado, ainda que Deus venha perdoar os nossos pecados, a Bíblia pede exatamente o contrário, que nós nos lembremos sempre de todos os pecados. Porque isso é importante, ter diante de nós a nossa miséria, para não nos ensoberbecermos. Eu repito, o Catecismo da Igreja Católica: quem é humilde não se surpreende com sua miséria. Passa então a ter mais confiança e a perseverar na constância. Peço encarecidamente, senhores internautas, que transmitam a todos. Deus não, nem nossos pecados, nem os dos outros. Onde está na Escritura que perdoar significa esquecer? Quem disse que para que eu perdoe os pecados de uma pessoa, eu tenho que esquecer o pecado das pessoas? Por favor, é o contrário. Por favor, nunca esqueçam do mal que fizeram a vocês. Perdoar não é esquecer, esquecimento é falha da memória. Perdão é ato do coração. Deus não vai pedir para passar uma borracha para nós termos amnésia. E provo. Vamos ao livro do Apocalipse, por favor. O livro do Apocalipse, numa das advertências que o apóstolo João faz entre os capítulos 2 e 3, os capítulos 2 e 3, nós temos uma advertência muito curiosa. Lembra-te de onde caíste. Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te de onde caíste. Não é para se esquecer, é exatamente para lembrar. Porque lembrando, a gente tem sempre em mente como fui fraco, como fui limitado, como fui pequeno, como fui covarde, como fui leviano, como fui isto, como fui aquilo outro. Vamos ler juntos Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Então vejam que a lembrança dos pecados já perdoados tem a força de destruir qualquer orgulho, qualquer presunção, qualquer arrogância dentro de nós. Eu sou pó. Lembra-te que és pó. Lembra-te de onde caíste. Não é para esquecer. E os pecados dos outros também. O meu pecado está sempre à minha frente. É muito importante, primeiro, para que nós lembremos da fraqueza dos outros. Quem está em pé, tome cuidado para não cair.
Tome cuidado para não cair. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. E vendo a fraqueza dos outros, lembrando-se da fraqueza dos outros, isso também pedagogicamente é uma advertência. Lembra-te, ele naquele dia caiu, ele naquele dia sucumbiu. Lembra-te também dos pecados dele, ainda que tu já o tenhas perdoado. Mas para que a misericórdia de Deus refugia com muito mais brilho, com muito mais intensidade na tua vida. Ou seja, eu olho para aquela pessoa, não posso esquecer do mal que ela me fez. E lembrando desse mal, eu digo, não sinto nada por ela, senão misericórdia. Também lembrar do pecado dos outros é importante para que não cometamos a ingenuidade que eventualmente cometemos no passado, quando aquela pessoa nos atingiu. Lembram que macaco velho não bota a mão na cumbuca, porque colocou uma vez e se machucou. A lição ficou. Como é que eu aprendi uma lição de alguma coisa passada da qual eu não lembro mais? Ficou claro? Ficou claro? Então, no imaginário popular, criou-se a ideia de que perdoar é esquecer. E de que, mesmo Deus já tendo me perdoado os meus pecados, eu devo esquecê-los. Não convém, não é isto que a Bíblia diz. Lembra-te de onde caíste. Agora, uma outra lição da contemplação de toda a criação, que é obra da providência divina, a reflexão, é claro, que aqui nem todos fazem essa leitura, porque se fizessem não havia ateu, não havia agnóstico, não havia deísta, não havia, seria uma unanimidade, a mera contemplação das criaturas que levasse todas as pessoas a reconhecer a existência de Deus. Mas, na Bíblia, há dois textos, um da carta aos Romanos e outro do livro da sabedoria. Vamos a primeiro Sabedoria, capítulo 13, versículo 5. Outra implicação da fé na providência divina é que, mesmo que não se acredite na providência divina, apenas com a razão, é possível que você chegue, contemplando o criado, à conclusão da existência de um Criador. Criado e Criador não são categorias científicas. Não é? A ciência, enquanto tal, se recusa a dizer que ela pode chegar perto, ela pode apontar indícios, mas nunca ela pode dizer, falar de alguma coisa que não é provada empiricamente, ou seja, não existe na ciência, qualquer que seja, exceto a ciência teológica, uma prova material da existência de Deus. Nem poderia, porque Deus não é matéria, Deus é espírito. Mas a contemplação das obras de Deus, se o homem for sereno, honesto consigo e refletir com atenção, ele pode chegar à existência de Deus. Livro da Sabedoria, capítulo 13, versículos de 4 a 5. Se o que os impressionou é sua força e seu poder, que eles compreendam, por meio delas, que seu Criador é mais forte. Atenção agora, todos. Pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece seu autor. Santo Tomás de Aquino apresenta as suas 5 vias, os 5 caminhos que provam a existência de Deus somente pela razão. O Concílio Vaticano I, que se realizou no século XIX e se encerrou, parece-me, em 1870, proclamou um dogma. O dogma da possibilidade de se conhecer a Deus apenas pela razão. Pela razão. Ou seja, contemplando a criação, você pode chegar à conclusão da existência de Deus. Ou seja, não é preciso ter fé para reconhecer que Deus existe. A fé é exigida para reconhecer a existência do Deus revelado, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
o Deus de Jesus Cristo, a Trindade Santa. Aí a fé é exigida. Então, se o assunto é este daqui, o Deus revelado se nos manifesta aqui. Para acreditar no Deus revelado é preciso o dom da fé. Mas a existência de Deus enquanto tal, que se revela nas suas obras, não é preciso ter fé para reconhecer a existência dele. De novo, o versículo 5. A partir da grandeza e da beleza das criaturas, por analogia se conhece seu autor. Então esse ser é lindo. Ele não tem, apesar de ser lindo, não tem a plenitude da beleza. Então quem é a beleza infinita? Esse ser é inteligente, muito bem, mas ele não tem a plenitude da inteligência. Esse daqui move e é movido pelo outro, esse por sua vez é movido por outro. Ora, você não pode fazer esse movimento infinitamente. E quem é o motor primeiro, que move todos os outros e não é movido por ninguém? E assim, Santo Tomás de Aquino vai raciocinando, vai discorrendo as suas 5 vias, e não é o momento aqui de nós tratarmos de questões de metafísica, de teodiceia, isso fica para depois. Esse mesmo argumento de Sabedoria, capítulo 13, São Paulo utiliza no capítulo 1 da carta aos Romanos. Vamos lá, Romanos, capítulo 1, versículo 20. O contexto dessa afirmação, São Paulo se dirige à comunidade cristã de Roma. Carta aos Romanos, dirigida aos cristãos de Roma. E um dos graves problemas da cidade de Roma, naquele tempo, era a idolatria. As divindades romanas, da mitologia romana, incluía não somente os deuses invisíveis, mas também animais. E os deuses também eram representados como animais. Então adorava-se um boi, adorava-se um bezerro, adorava-se... Ou seja, os romanos deslocavam Deus, o único, do seu lugar, e o culto exclusivamente reservado para ele era tributado às criaturas. Então, o que é a idolatria? É quando você se dirige para algumas criaturas e diz, elas são Deus, ou elas são deuses. Aí São Paulo se indigna contra isso. Aliás, vale a pena ler os versículos 18 e 19 para compreendermos o 20º. A ira de Deus se manifesta no alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto, atenção, o que se deve conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Olha que bonito. A criação toda tem traços evidentes. É evidente a presença de Deus, a sua autoria, a sua presença, a sua providência. Versículo 20 é o que interessa. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis, gostei do tamanho da letra, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem escusar. Ou seja, não há desculpa. É como se Deus dissesse, bem, há vários caminhos para vocês chegarem à conclusão de que eu existo. E um desses caminhos é aquilo que eu fiz. E reparem bem, os sinais são evidentes. Então vem a pergunta, vocês podem formular, certo, mas não são apenas os crentes, não são apenas cristãos, judeus e muçulmanos, para não citarmos os outros, que contemplam o mar, que contemplam as estrelas, que estudam os astros, que estudam as diversas ciências, que investigam a natureza visível, etc. E por que eles não acreditam em Deus? Do ponto de vista da razão, atenção, não se podem escusar.
não se podem escusar. O seu sempiterno poder e divindade, as perfeições invisíveis de Deus, a criação do mundo, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem escusar. Não há desculpa. Ah, mas eu vejo e não tenho muita clareza de que Deus é o autor de tudo isso. É só você se despojar, é só você se desarmar dos seus preconceitos e passar a analisar a criação com mais docilidade, com mais abertura, com mais serenidade e com mais objetividade. Quem é o autor de tudo isso? Por que tanta perfeição? Porque analisando uma simples formiga, como se explica que uma sociedade tão organizada como a das abelhas, das formigas, dos cupins, isso sem falar da grandeza dos astros, das estrelas, das leis que regem o universo, da fotossíntese, da clorofila, das plantas, da beleza da criança, da impecabilidade do corpo humano, a magnitude da gestação, desde a fecundação não, desde a ejaculação, a aventura de milhões de espermatozoides até o óvulo, a fecundação, depois o translado do óvulo fecundado para o útero e os processos até a saída da criança, o parto. Isso para não falarmos em outras coisas grandiosíssimas, não tem desculpa. Com devido respeito a ateu, com devido respeito a quem quer que diga não acredito em Deus, existem sinais visíveis à inteligência em todas as obras de Deus, diz o versículo 20. Aliás, Romanos até é mais claro do que Sabedoria 13. Então, Sabedoria 13 e Romanos capítulo 1 são duas passagens de extrema importância para a fé na divina providência. O Deus providente é que se nos revela, antes de tudo, por aquilo que Ele fez. Há uma ordem impecável, há uma harmonia, até nos animais carnívoros, até quando um devora o outro, até quando existe rixa, competição, até na lei cruel da selva, da sobrevivência, da perpetuação da espécie, das coisas mais esdrúxulas, dos animais mais feios, dos peixes mais horríveis, porque tem peixes horríveis, porque tem animais que são de um aspecto horroroso. Alguns dizem a coruja, o bicho feio do olho grande. Não tem nada de feio só porque é olho grande. Ela carrega consigo uma sabedoria espetacular. Ela tem sinais de uma inteligência, porque Deus colocou nela uma brilhante capacidade de se defender, de se alimentar, de se reproduzir, e por aí vai. O mesmo se aplica ao escorpião, o mesmo se aplica à ameba, o mesmo se aplica a todos os outros. E cada ciência mostra a beleza de uma ordem, de uma harmonia que existe em cada uma das criaturas e na interação entre elas. Já falei aqui da importância da polinização para as abelhas, das abelhas para a polinização, onde uma planta depende de um animal. Mas na história não é o momento aqui de nós irmos para a zoologia, para a botânica, de animais que precisam de outros animais, de animais que são ajudados por outros animais, e de plantas que dependem de outras plantas, as trepadeiras que precisam daquelas outras, e aquelas outras que se alimentam do caule daquela outra, e aqueles animais que se alimentam de coisas podres, e por aí vai. Poderíamos falar aqui o dia todo dessa gigantesca cadeia muito bem coordenada, onde nada se enquadra nessa palavra, que não é bíblica. E eu peço a vocês que nunca citem acaso. Por acaso. Isso é obra do acaso. Não, absolutamente. Isso é obra de uma ordem. A harmonia, o cosmos, deixa de lado essa categoria acaso. Até eu perguntaria a algum cientista se existe de fato, se eles consideram de fato acaso na sua ciência. Não, porque se eles investigam de acordo com leis próprias, e eles querem saber o porquê. O que significa uma obra do acaso? Ela não tem um porquê, portanto não tem uma explicação, correto? Ora, se não tem uma explicação, para que investigar? Se você investiga é porque você quer descobrir o porquê, tá claro? Tá claro? Geologia, você é formado em geologia, meu filho. Pois bem,
A geologia é uma ciência em que você tem que se perguntar: por que isso? Qual é a explicação? Vamos tentar descobrir. E aí existem as pesquisas, aí existem as investigações, as inquirições. O cientista, o pressuposto do cientista é de que não existe acaso. Porque se existisse, é porque não tem explicação, já que o acaso acontece sem uma razão plausível. Está claro? Portanto, se na aventura humana nada acontece por acaso, portanto, uma folha que caiu no Burkina Faso há 30 anos. Qual é a importância disso para a salvação de uma pessoa que estava agonizando na Vila Planalto 40 anos depois? Uma folha que caiu no Burkina Faso? E o que é que isto tem a ver com um pneu furado na Califórnia, nos Estados Unidos da América, 20 anos atrás? Não, na minha cabeça não entra isso, mas no plano de Deus, eu já estou adiantando um pouquinho mais para frente, um prego, um pneu furado, uma tempestade, uma chuva, ou alguma coisa mais sutil, mais simples, uma bateria do carro que estourou, ou até um próprio assalto que Deus permitiu que acontecesse, onde aquela pessoa da folha que caiu na frente do carro e a pessoa freou e acabou batendo no poste, e ela pediu ajuda a um rapaz que era de uma determinada profissão, que o levou para ali, e ali ele acabou encontrando fulano que foi para o aeroporto, estabeleceram uma amizade, e essa amizade perdurou durante tantos anos, e esta pessoa acabou vindo para o Brasil e passando pelos Estados Unidos. Aí entra a questão lá da Califórnia, onde Deus Todo-Poderoso, na sua grande visão, interagindo tudo, levando em conta que para que a sua vontade se manifestasse 40 ou 50 anos depois, foi cuidando com coisas simples que alteraram, entre aspas, a história, o trajeto, a decisão das pessoas, onde elas, pensando que houve um obstáculo, que houve um percalço, na verdade tudo fazia parte de um grande plano. E aí tal pessoa dos Estados Unidos com aquela do Burkina Faso, com aquela daquele outro país, e acabaram, não por acaso, mas por um plano de Deus, esta na sua profissão, aquela na sua profissão, esta nesta parte do Brasil, aquela outra, até que, misteriosamente, todas estas pessoas acabaram se encontrando e convergiram para que a sua tia, ou seu pai, ou a sua mãe, fosse submetido àquele profissional que, na verdade, acabara de chegar do dia tal, na hora tal, daquele voo. Não, o Senhor está fazendo uma tempestade. Eu estou fazendo uma tempestade de coisas, de fatores, de acontecimentos que escapam à nossa capacidade de compreensão, de abarcar. Onde, na aventura humana, nada escapa do plano de Deus, e Deus leva em conta tudo, e pode, com um simples prego no meio da estrada, furando um pneu, ou com uma folha que acabou atrapalhando a direção de uma pessoa dirigindo, que levou o carro, a furar o pneu ou a bater em alguma coisa. E depois entram outros elementos, entra o padeiro, entra o fulano, entra o beltrano, entra aquele profissional, entra aquela professora, entra as pessoas mais inusitadas, entra o sacerdote daquela região que acabou confortando o fulano que perdeu o dinheiro, que foi assaltado, e assim por diante. E poderia citar N e N fatores que me escapam agora, e não é o momento de ficar criando, elucubrando, mas citei apenas para mostrar uma inteligência tão grande, sinais tão sutis e tantos, que nós não conseguimos imaginar qual é a relação deles, como eles se entrelaçam. E geralmente a nossa visão de mundo, a nossa visão de futuro, a nossa visão de providência, às vezes leva em conta a geografia. Não, a providência divina cuida de mim, colocando pessoas na minha vida agora geograficamente. Sim, é possível, sem dúvida alguma. Pessoas que nunca conhecemos, pessoas que nunca passaram na nossa vida, mas que deram seu contributo com o seu conselho, com a sua palavra, com a sua intervenção, com aquele cachorro quente, com aquela coisa vendida no supermercado, com aquele sorriso, com aquela dica, com aquela sugestão, ou até às vezes com aquele erro, com aquela maldade, com aquela perversidade. Deus leva em conta tudo isso para quê?
uma determinada coisa acabe se realizando e a gente nem imagina essa inteligência na obra de Deus. Já estamos entrando aqui tudo que eu falei agora é a inteligência na obra inteligente. Na obra inteligente, quando usa a inteligência para o bem, ou nem imagina que está utilizando para o bem. Oh, quantas curas, oh, quantos milagres, oh, quantas guinadas de vida acontecem com coisas tão banais, na fila do hospital, na raiva que você manifesta quando você é contrariado, naquela negativa daquela sentença de primeira instância que foi desfavorável a você, e por aí vai. Meu Deus, sim, na hora nós não compreendemos, na hora nós não entendemos, na hora nós nos perguntamos por quê. Existe uma inteligência nessa história, existe uma presença invisível, perfeita de Deus conduzindo todos os acontecimentos, o seu sempiterno poder e divindade. Claro que se tornam visíveis a inteligência, você enxerga uma pessoa, mas Deus não permite que nós saibamos qual a importância dela, aqui e agora, ou dela, daqui a 2 ou 3 anos. Às vezes Deus Todo-Poderoso permite que escutemos alguma coisa agora, e entra por aqui e sai por aqui. Eu participei daquela missa, sim, entrou por aqui, na verdade não saiu por aqui, ficou. Só que você, pela humana fragilidade, acabou esquecendo. E Deus pode permitir que aquela semente que foi lançada naquele dia, numa pregação, numa conferência, num conselho, num diálogo, na praia, no hospital, na briga, na arenga, de uma pessoa que detesta você, que disse alguma coisa que ficou marcada, que você depois esqueceu, quando menos espera, quando você está comendo sanduíche na praia de Copacabana, angustiado, simplesmente deu um estalo. E aquilo veio à mente, e foi uma luz tremenda, e você pega o celular e liga para fulano, e liga para Beltrano, e toma uma determinada providência, que já quando você chegar em Brasília já está bastante encaminhada, e assim por diante. Eu estou, na verdade, aludindo a coisas bem superficiais, porque, na verdade, a fé na providência engloba algo tão grandioso, tão misterioso, que nos toca a todos e que, até nos dramas mais terríveis, vamos falar da Segunda Guerra Mundial. E em termos de sofrimento, esse é o ápice, pelo menos que eu encontrei na minha frágil memória. Mas também das suas dores, das suas aflições, dos seus aperreios, eu queria que você, nessa aula, consolidasse bastante e jamais esquecesse. Existe uma presença inteligente, existe um Deus providente cuidando de tudo, levando tudo a bom termo, ainda que as coisas aqui e agora pareçam não caminhar, ainda que os percalços aqui sejam enormes, ainda que humanamente eu pense não vai dar certo, não é possível, estou impossibilitado, não há recursos, não há absolutamente condições de agora eu realizar este plano, esse projeto tão bonito, tão lindo e assim por diante. Não. Existe uma ordem, existe uma inteligência tão grande, tão espantosa, que é melhor o bispo parar de falar dessas coisas, porque o bispo já está se assustando com isso, que também toca a vida dele, mas ele, como todos vocês, crê firmemente na providência. Cito para vocês uma passagem de São João da Cruz, um santo doutor da Igreja Carmelita, que nasceu no ano 1542 e morreu no ano 1591. No seu Cântico Espiritual, capítulo 5, parágrafos de 1 a 3, ele diz, é muito bonito: Deus criou todas as coisas com grande facilidade e rapidez, deixando nelas um rastro de quem Ele é. Não somente lhes tirou o ser do nada, mas dotou-as de inúmeras graças e virtudes, aformoseando-as com admirável ordem e indefectível dependência entre si. Tudo isto fez por meio de sua sabedoria, com a qual as criou, e esta é o Verbo, seu unigênito Filho. Além do mais,
sobre as mesmas criaturas derramava as 1000 graças, dando-lhes virtude para concorrerem com a geração e conservação de todas elas. As criaturas são, na verdade, como um rastro da passagem de Deus, em que se vislumbram sua magnificência, seu poder, sua sabedoria e outras virtudes divinas. As criaturas são as obras menores de Deus, e Ele as fez como de passagem, pois as maiores, em que mais se revelou e dignas de sua maior atenção, consistem nas da encarnação do Verbo e dos mistérios da fé cristã. Em comparação destas, todas as outras foram feitas como de passagem e com presteza. Fecha aspas. A intuição dele realmente é a intuição cristã, é a intuição judaico-cristã. Os sinais da inteligência, da perfeição de Deus, os cantos dos pássaros, a beleza do trovão, o raio que cai, a chuva que desce, a água que humilde circula silenciosa pelos rios, desaguam nos mares, penetram a terra, até o fogo, a fumaça que sobem da terra e às vezes impõem um certo respeito e até temor. Pensemos nas erupções vulcânicas, sem falarmos dos outros fenômenos. Pensemos também nas placas tectônicas, nos tsunamis. Malgrado o mal que isso cause às pessoas, existe uma inteligência por detrás de tudo isso. Quem poderia imaginar que a Sicília, ilha do sul da Itália, que produz um dos vinhos mais gostosos, é o resultado de uma erupção vulcânica. O Etna ainda está em atividade, é um dos vulcões mais ativos do mundo. Sim, sem dúvida, aquilo é assustador, mas a lava que sai, mas aquela matéria orgânica quente depois vai esfriar e vai se tornar uma terra muito fértil, não só para a produção de vinho e de tantas outras coisas. Isso para não citarmos males, entre aspas, dos quais se pode tirar uma bênção tão grande. Quem podia imaginar que um gato pudesse no futuro ajudar a humanidade a se precaver dos furacões e dos vulcões e dos terremotos? Pois os japoneses já descobriram, os japoneses já estudando os gatos. Deus colocou nos gatos, 15 minutos antes de qualquer tremor de terra, os gatos começam a ficar agitados. Deus colocou nos gatos. Criar gato no Japão é quase que obrigatório. Gato irritado, nervoso, correndo para aqui e para lá, significa um recado de Deus. Saiam da casa, porque o terremoto vai chegar, porque o tremor de terra... Quem podia imaginar que a pele do peixe, determinados peixes, pudesse ser colocada em pessoas que tiveram queimaduras de 1º grau? Quem podia imaginar? E aqui vem a fitoterapia, vem também a homeopatia. Quem podia imaginar? Ainda não descobrimos. Será que em alguma plantinha da Amazônia existe a solução para aquela doença hoje tida como incurável? Será que Deus já colocou? Será que Deus já mandou a resposta? Só está esperando que nós estudemos? Será que Deus Todo-Poderoso colocou em algum animal ínfimo, em alguma coisa desprezível, que a razão pela qual aquela célula cancerígena está naquela coisa tida hoje como tão banal? Uma inteligência. Nós é que não somos até agora inteligentes para compreender que a resposta de Deus para muitas coisas talvez já esteja tão perto de nós e a gente não sabe. É nesse sentido que a fé na divina providência causa esse espanto bonito, esse espanto que leva Judite, capítulo 9, versículo 5, vamos ao texto, por favor. Judite, capítulo 9, versículo 5, e com isso a gente encerra o encontro de hoje. Judite, capítulo 9, já está ali em cima. Uma frase muito bonita, muito bonita. O ser humano que é muito pragmático, ele gosta muito de respostas claras, é óbvio,
imediatas, ele não quer deixar para depois, ele não aceita, ele quer uma explicação agora. E eu me pergunto, todos juntos leiamos, por favor, Judites capítulo 9, versículo 5. Todos os vossos caminhos são previamente escolhidos, e os vossos juízos são marcados por vossa providência. Previamente escolhidos. Meu Deus, aqui é um abismo, viu? Por favor, é um abismo. Este fato na minha história, na minha vida, ou essa pessoa que eu encontrei, aí as esposas com relação aos maridos, não é? Previamente Deus determinou isto, ou seja, antes de toda a eternidade, Deus cuidou para que eu que fui gerado, diz a esposa, eu que fui gerada no ventre da minha mãe, naquela cidade, naquele sítio, naquele lugar tão simplório, naquela roça tão desconhecida, naquele ponto tão remoto do planeta, não é? Aquela foi a minha infância tão pequena, tão simples, tão banal, tão frugal. Enfim, eu jamais imaginava que sairia daquela roça do meu torrão e acabei, por uma decisão ou do meu pai e da minha mãe, indo para um determinado lugar, e depois a providência cuidou para que eu mudasse de escola, eu mudasse de curso, eu tentasse o vestibular e eu fosse reprovado, e naquela reprovação eu fiquei triste e depois tentei um outro lugar. Enquanto isso, aquele que previamente escolheu a mim e ao meu futuro esposo em algum lugar, ele foi gerado no ventre da mãe, e a história dele começou a acontecer, e os fatos banais que ele começou a experimentar, que ele nem imaginava que estavam todos no plano de Deus, e depois a saída da cidade dele, e depois aquela profissão, e depois o encontro, e depois o sorriso, e depois o primeiro abraço, e depois o namoro, e depois a briga que levou o namoro a acabar, e depois reatou-se o namoro e se transformou em noivado, e depois veio o matrimônio, depois vieram os filhos, e vejam, bem, isso para não citar outras milhares de história. Tudo previamente escolhido. Mas atenção, é uma prévia, ou seja, Deus que já sabe de tudo o que vai acontecer, sabe em previsão da nossa liberdade. É um Deus que previamente sabe, mas isso não significa dizer que a nossa liberdade está comprometida. Deus sabe daquilo que futuramente nós viríamos a fazer com a nossa liberdade, sem que Ele nos forçasse a fazer o bem e sem que Ele nos impedisse a fazer o mal. Deus, na sua eternidade, previu, predeterminou, conheceu eternamente e escolheu esses caminhos. Então, você das Minas Gerais, de Curvelo, não é, seu Brito? De Curvelo, você daquela outra cidade do Pará, você do Rio ou de São Paulo, sua história foi por mim conhecida eternamente, diz o Senhor Deus. E tudo aquilo que integrou, e tudo aquilo que concorreu, e tudo aquilo que convergiu para a sua história, desde o padeiro, a quem você comprou o pão quando tinha 7 anos de idade, quando sua mãe mandou lá, tudo já havia sido previamente escolhido por Deus e nada escapou do seu divino e eterno conhecer, ou seja, da sua divina e eterna providência. Eu repito, tudo isso que eu disse dá asas a muitos questionamentos no que toca ao mal, ao mistério do mal. Mas o mistério do mal não vai ser tratado em março, somente em novembro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Boa noite.